Oi, meus amigos, tudo bem? O meu nome é Cintiara Silva Barbosa, eu sou advogada, especialista em Direito Público e Direito e Processo Civil. Saí um pouquinho dos meus escritos, que é o lugar onde geralmente eu me escondo, e vim aqui bater um papo face a face com vocês acerca de institutos jurídicos que foram mencionados após os decretos e normas publicadas durante as medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia do coronavírus ou Covid-19. Então, num primeiro cenário, eu trouxe o tema aqui para você dos estados de urgência, dentre eles dividido no nosso ordenamento entre estado de emergência, estado de calamidade pública, estado de defesa e estado de sítio. Eu vou dar um enfoque maior aos dois primeiros, que são eles que nos interessam nessa situação, mas não vou deixar de conceituar para você os estados de defesa e de sítio, tá bom? O estado de emergência, ele indica uma situação que está prestes a acontecer. É uma situação que vem a causar danos à saúde pública, aos serviços públicos em geral e aos habitantes daquele local. Ele indica uma situação menos grave em relação ao estado de calamidade pública. Pode ser decretado tanto pelo presidente quanto pelo governador ou o prefeito municipal. Ele tem uma duração um pouquinho maior em relação aos outros estados de urgência, depende da duração da situação emergencial. Já o estado de calamidade, ele indica que esse dano que antes no estado de emergência apenas era uma ameaça, efetivamente aconteceu. Essa situação que causa o dano já não é mais um fantasma batendo a porta, ele é um fantasma que adentrou. O estado de calamidade é mais grave do que o estado de emergência. Também pode ser decretado por qualquer chefe do executivo, qualquer dentro do nosso sistema federativo, seja o presidente, o governador ou o prefeito municipal. Geralmente tem duração de 180 dias ou o tempo necessário para o enfrentamento dessa situação. Ambos os estados de urgência, seja tanto de calamidade quanto o de emergência, permite com que os entes federativos efetuem a compra por meio de procedimento de dispensa de licitação. Isso porque a licitação prevista nas regras gerais é morosa e burocrática, fazendo com que as compras ou a contratação de serviço possam ser ineficazes frente à urgência daquela situação. Além disso, também é permitido que os entes federativos ultrapassem as metas fiscais, isso para adotar as medidas de combate àquela situação danosa à sua população. Aqui no Brasil, o exemplo é bem claro, tá? Quando o coronavírus era apenas uma notícia, algo que nós observamos acontecer lá na China ou em países europeus, em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde, por meio da portaria 188, declarou sobre todo o território nacional o estado de emergência em saúde pública, alertando todos os entes da federação a adotarem medidas de prevenção e emparelhamento do sistema de saúde, porque, segundo alertas da OMS, era bem provável que casos da doença chegassem ao nosso país. Foi passado um tempo, o coronavírus já havia se manifestado em território nacional, inclusive com casos fatais. Daí então, nosso presidente Jair Bolsonaro, por meio do decreto número 6, de 20 de março de 2020, declarou sobre todo o território nacional o estado de calamidade pública. Os estados de defesa e de sítio guardam a mesma relação que a gente viu em relação à gravidade dos estados de emergência e de calamidade. O estado de defesa, ele indica um grau menor de gravidade, enquanto o de sítio, algo mais grave. Só deixar bem claro aqui que eu tô tentando falar com vocês na linguagem mais inteligível do mundo, algo que vocês possam entender saindo um pouquinho da linguagem técnica do direito, tá bom? O estado de defesa e o estado de sítio, eles só podem ser declarados pelo presidente da República. Eles envolvem mais o conflito em relação à ordem estabelecida ao governo de um estado, tá? No caso do Brasil. Ambos só podem ser declarados por 30 dias, prorrogável uma única vez. Eles são tão excepcionais porque envolve a exceção a exercícios do direito do cidadão. O estado de defesa, então, ele acontece na situação em que a paz do estado encontra-se perturbada, seja ela causada por desastres naturais ou não. Inclusive é o caso de revoluções ou guerra civil. Ele é decretado para restabelecer a paz naquela região,
Por exemplo, um conflito entre fronteiras de estado, eles estão ali disputando fronteiras e espaço territorial, mas não há uma solução pacífica entre os governos daquele estado. Então, o governo federal pode intervir naqueles estados para restabelecer a ordem constitucional, já que adotamos um sistema de federação em 3 níveis. Podem ser adotadas medidas coercitivas, ou seja, atitudes que obrigam o cidadão a determinadas situações, a determinados fatos, a determinadas atitudes. Podem ser violados certos direitos, como, por exemplo, o sigilo da sua comunicação. O estado de sítio, por sua vez, sendo mais grave, ele é decretado também pelo presidente por 30 dias, prorrogável uma única vez, e envolve a situação em que a decretação do estado de defesa não foi suficiente para o enfrentamento daquela situação que perturba a paz do estado. O estado de sítio, então, ele é mais radical. Ele envolve, inclusive, o fechamento dos outros poderes do estado. Um parênteses que temos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Por meio do estado de sítio, o executivo vai lá e determina o fechamento do legislativo e do judiciário, por exemplo. É o caso que vemos muito em ditaduras ou revoluções. Durante o estado de sítio, esse rol de direitos do cidadão a serem restringidos ainda é maior. Envolve o sigilo das comunicações, envolve o direito de ir e vir, a proibição de fazer reuniões, inclusive a requisição e busca e apreensão de bens no domicílio do cidadão. São situações excepcionais que a gente torce para que não ocorram no mundo fático, mas previstas no mundo de direito, tendo em vista que o direito tem como papel principal o restabelecimento de uma ordem, tá? Por enquanto, são sobre esses temas que eu vim falar hoje. Se tiver dúvidas ou sugestões de outros temas, pode deixar seu comentário aqui. Eu respondo aqui ou por meio de um próximo vídeo. Obrigada pela atenção de vocês, espero ter ajudado um pouquinho.